Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Voltando à nossa série aqui de vídeos do End User Experience da Riverbed. Hoje, dando continuidade aqui, a gente vai explorar um pouco mais do menu de configurações, né? Um dos menus que a gente explorou no vídeo anterior. O segundo menu é o menu My Account, tá? Esse menu é o menu onde a gente faz as personalizações para a minha conta, tá? Para esse tenant que eu estou administrando. Tá? Isso é bem importante porque é, existem clientes, e não é algo incomum, né, que possuem vários tenants. Né? Então, às vezes é um grupo onde ele tem um tenant específico para o ramo de indústria, um tenant específico para o ramo de vendas, um tenant específico para a parte de agronegócios, né? E ele quer administrar isso de forma separada. Tá? Então, às vezes ele pede para criar tenants diferentes e para cada tenant o cliente vai ter uma configuração dessa específica. Tá? Então ele tem essa opção de ter tenants separados. Quando ele tem mais do que um tenant, ele aparece aqui, tá? Então o cliente tem acesso de tenants diferenciados através desse menu. Então aqui o tenant que a gente está usando é o do South America, né? Um tenant exclusivo que a gente está usando para esses vídeos, mas ele poderia ter um outro tenant que vai trazer uma outra configuração para ele, tá? Então ele faz um refresh, já nesse tenant que a gente abriu de demo, além do switch para APM, que é a solução de Application Monitoring Performance, a gente tem também a parte de switch to mobile, que é uma outra solução. Então, existem tenants diferentes que o cliente pode ter. Então, esse My Account sempre está amarrado à parte do tenant que você está aqui operando ele. Tá? Bom, aqui o My Account ele possui três menus. Tá? O menu geral é onde a gente faz a configuração do nosso branding, que nada mais é do que esse logo que está aqui do lado esquerdo superior. Tá? Então a gente pode configurar esse brand, ele tem aqui o tamanho do logo, né? Então você precisa adaptar esse tamanho de logo para que ele caiba aqui de uma maneira que fique visível, né? Com uma resolução ideal para que você utilize no dia a dia. Você pode setar o time zone aqui padrão para account, tá? Então você pode utilizar esse time zone aqui para que você veja de uma maneira simples já o horário de acordo com a localidade de onde você está, tá? Então é um time zone relacionado ao uso, à usabilidade, ao horário aí de onde os operadores estão. Então, a gente usa esse time zone, você pode adaptar ele, pode trocar isso e aplicar novamente, tá? Então, a gente pode vir aqui e colocar o América São Paulo, por exemplo, que é a localidade onde eu estou. Então, venho aqui, ponho o América São Paulo e dou um save, tá? É muito importante sempre olhar essa parte desses menus e sempre verificar se existe um botão de save, tá? Então, todo menu que você alterar, você precisa aplicar o save aqui para que as alterações sejam aplicadas, tá? Então, é importante que vocês sempre verifiquem se o botão save está disponível para que vocês não percam o que já foi feito, tá? Aqui tem a opção de categorias, tá? O que são essas categorias? Quando a gente começar a criar os dashboards, a gente pode criar ele dentro de categorias. A gente pode usar as que existem ou novas categorias aqui, tá? E aí vem uma informação importante. Nessa parte de categorias, normalmente quando a gente define uma categoria, então eu vou colocar aqui Vídeos, Demo, End User Experience Management. Adiciono e dou um Save. Tá? Então lembre do Save, é importante adicionar o Save. E aqui a gente deveria ver essa categoria nesse menu. Por que a gente não vê? Porque a gente não definiu nenhum dashboard que está usando essa categoria, tá? Então depois a gente vai explorar e vocês vão conseguir ver. Isso aqui é bom para você criar categorias que talvez façam sentido. Fiz um dashboard mais voltado para security. Crio aqui um menu chamado security. Ou posso criar um para o NOC, posso criar um para o time de SOC, tá? Para o time de experiência do usuário, para o time de RH. Tá? Você vai criando os menus de acordo com o que você precisa. Tá? E aqui vem a parte da indústria. Lembra que eu falei que a gente, no último vídeo, que tem a parte de benchmark e tudo mais que a Riverbed faz de todos os clientes, né, de forma anonimizada, logicamente. A gente não compartilha dados entre clientes, isso é estritamente proibido, ainda mais toda a parte do SOC Type 2, toda a parte de GDPR, toda aquela segurança e compliance que nós temos, né? Mas a gente consegue tirar metadados, né? Comparar, né, o seu tenant, a experiência do seu usuário com outros clientes da própria Riverbed que também estão na mesma indústria que você está. Então,
aqui existem algumas indústrias pré-configuradas, né? A gente pode selecionar essa indústria e o tamanho dessa companhia, porque não faz muito sentido comparar aí uma indústria, uma empresa pequena, né, abaixo de 1.000 aí, colaboradores ou 1.000 licenças, com uma empresa do mesmo ramo que tenha 10, 30 mil pessoas com agente instalado. Então, a gente tenta sempre ser mais próximo possível aqui do tamanho da empresa, para que quando ele comparar a experiência de uma máquina da indústria de software e tecnologia, ele compare com uma empresa do nosso portfólio que também tem o mesmo tamanho que a sua. Então, é bem legal essa opção. Não esqueça de dar o save aqui, então. Todos os painéis que foram alterados deu save. E aqui a gente tem um menu novo, essa é uma novidade que a gente está incluindo aqui. A gente vai explorar isso um pouco mais em dashboards, né? Mas existe a possibilidade agora de fazer o upload aqui de uma planilha de devices com as garantias desses devices. Então, com tempo de garantia deles, com seriais deles, né? Com a lista de nomes deles aqui, para que você possa criar dashboards que venham indicar para você quantos dispositivos daquele modelo, né, de device, com aqueles seriais e aquelas garantias estão próximos do vencimento. Então, para que você possa fazer esse tipo de estudo de forma fácil, né? Então, Diego, eu não sei talvez quantos laptops Dell, Lenovo e Positivo eu tenho no meu ambiente. Depois que eu instalar os agentes eu vou ficar sabendo, mas eu queria ver aqueles que já estão fora da garantia. Então você importa aqui uma planilha com aquele modelo específico, aquele fabricante, e quando que acaba a garantia dele. E aí na hora que você listar esses dispositivos no dashboard de garantia, você vai saber quantos já estão vencidos, quantos não estão, para que você programe de uma forma inteligente, que a gente chama de Smart Device, né? De forma inteligente a troca, o provisionamento de novos equipamentos, ou que seja aí para atender melhor os seus usuários, tá? Então, tem a opção de fazer esse import aqui também, tá? Feito isso, a gente passou pela primeira guia, a gente vai passar agora pela guia de Security, tá? Onde a gente começa a explorar um pouquinho mais a questão dos acessos à plataforma, tá? Então aqui, a primeira opção é se você dá ou não acesso para o nosso time de suporte adentrar a solução e ajudar você caso precise, tá? Você pode deixar sempre ativo para que quando você precisar do suporte da Riverbed, você consiga abrir o chamado por telefone, e-mail ou mesmo através do site e o nosso time já esteja apto a entrar e fazer uma verificação. Você pode desabilitar isso, caso seja a política da empresa, a salvar e deixar desabilitado, tá? Sem nenhum problema. Um outro item é que você também pode definir aqui redes que vão ter acesso a essa plataforma da UI aqui, né, da web, e as APIs da solução através do IP público, né? Então, você pode definir um IP por exemplo, da sua saída de internet ou os IPs das localidades dos usuários que estão aí fazendo acesso, né? Para que você possa limitar aqui o acesso à plataforma. Então, é uma restrição mesmo de acesso via endereço de IP, tá? Por enquanto a gente está suportando apenas IP público e IPv4, tá? Mas você pode definir, por exemplo, os ranges aqui dos IPs externos dos seus proxies para que os usuários que estão dentro da sua rede consigam acessar e quem quiser acessar de casa não vai conseguir, né, nem abrir a parte aqui web, porque vai estar restringido, tá? Pode fazer essa restrição aqui, tá? E também você pode fazer a restrição específica para a parte de API, tá? Então, você tem essas duas opções aqui para restringir. Aqui embaixo, um pouco mais abaixo, depois quando a gente explorar a parte de dashboard, você vai ver que a gente consegue gerar PDFs dos dashboards que a gente está explorando. E aí, aqui você consegue limitar, né, determinar aqui se ele tem permissão ou não de salvar esses dashboards, né? E aí você pode aí até falar, não, esse dashboard pode ser criado, pode ser salvo, ele pode ser enviado aí um PDF com esse dashboard. E aí você pode permitir ou limitar as contas que poderiam mandar esse PDF aí por e-mail, né? Então, vou criar um dashboard e vou exportar ele para ser enviado por PDF. E aí a solução vai permitir esse envio por PDF. E aí você pode limitar, não, permito que todo mundo, né, receba esse PDF por e-mail, ou eu quero limitar aqui, né, algumas contas para receber esse PDF por e-mail. Isso aqui está bem relacionado àquela questão de
envio de informações externas, né? Você restringir um pouco mais o envio de informações sensíveis aqui, ou dados, né, que podem ser considerados até como um diferencial de outras companhias, né? Então a gente vê muito hoje esse nível, né, de preocupação, né, de que outras companhias do meu ramo não saibam, por exemplo, a experiência dos meus usuários, ou o que está acontecendo com as minhas aplicações, meus tempos aqui de resposta das aplicações, utilizando isso mesmo como uma engenharia aí social, né? Então, eles acabam limitando, você pode limitar aqui as contas, né, que vão estar escritas naquele dashboard que a gente vai criar, e vão poder receber isso daí, esses PDFs no e-mail dele, tá? Então, a gente vai explorar um pouco mais isso, talvez vai ficar um pouco mais claro para frente, mas a gente consegue explorar isso com vocês. E aí, a gente cai um pouco agora nessa parte, já justificando essa parte de cima, um pouco aqui a parte do PII, né? Que são informações aí confidenciais que podem identificar uma pessoa, né? Por padrão aqui, a gente, por compliance, informações que representam o PII, que são essas informações que vocês estão vendo aqui embaixo, a gente costuma gravar a solução por no máximo 90 dias, tá? Depois de 90 dias a gente descarta essas informações, mas existem alguns clientes que têm um nível maior de confidencialidade que eles não podem disponibilizar isso na tela para os usuários comuns, então ele precisa anonimizar essas informações. Então aqui você pode habilitar a encriptação desses dados para quem tiver operando a plataforma não consiga ver, a não ser que ele tenha permissão de visualização de informações de PII, né? Que identifique o hostname, o IP, o nome do Wi-Fi, né? O username, coisas que estão relacionados à identificação pessoal desse colaborador que tem um agente instalado na máquina dele, tá? Aqui a gente tem algumas opções de utilização de usuários para fazer conexão na API via SAML, então aquelas integrações que a gente faz de autenticação, a API também suporta, e aí ela define aqui um tempo, né, que você pode especificar para expirar esse acesso, né? Então, por questões de segurança, normalmente um acesso via API, existe um tempo para que aquele usuário precisa logar novamente, obter um novo token, né, de acesso, então aqui a gente consegue limitar o tempo de expiração, tá? E aqueles clientes que querem usar o agente com certificado mutual, né, que não só o agente do lado do servidor, mas o agente do lado do cliente, você também tem a opção de colocar aqui o agente, né, o certificado utilizado nas estações que serão utilizados para comunicação com o servidor. E aí existem agentes dos dois lados, né, com um certificado digital, e aí só se comunica se por acaso uma estação que tiver esse certificado TLS Mutual instalado vai poder comunicar com o servidor que aqui está. Então, a gente consegue também usar essa parte de agente, né, com certificado mutual dentro do agente instalado na máquina lá, para comunicação com o servidor. Então, é uma funcionalidade de segurança, também está nesse menu de Security Privacy, que é da privacidade da solução.